preconceito em relação ao EAD. E a pergunta que todo mundo faz é: desde quando presencialidade garante qualidade? A gente sabe que a gente tem muitos poucos dados de educação, mas os dados que a gente tem deixam muito claro, né? Inclusive, no último ENAD, a gente tem isso de uma maneira muito clara, saiu até um artigo no Estado de São Paulo, falando que a diferença entre qualidade do EAD e presencial, presidente, eu não estou conseguindo fazer meus questionamentos. Você pode pedir, por favor, silêncio? Obrigada. Depois, obrigada. A qualidade de ensino EAD e presencial é muito similar. Um é 33%, outro é 38%. No próprio artigo deixa claro. Nós temos um problema de qualidade ampla e restrita. Nossos cursos não têm qualidade, isso é fato e todo mundo sabe. Só que a questão é que a portaria não foi baseada em evidência. Aliás, na minha visão, nenhuma. O decreto é elitista, o decreto prejudica 5 milhões de estudantes de ensino à distância pobres da classe C e D, uma vez que eles trabalham, fazem as coisas, na cidade deles não tem campus, não tem faculdade, e eles agora estão prejudicados por conta deste decreto. Bom, primeiro, agradecer à deputada Adriana Ventura. E primeiro, deputada, dizer que não há menor preconceito em relação ao ensino à distância. Se houvesse, nós tínhamos, primeiro dia do presidente Lula, tinha revogado a portaria, e não foi revogada. Revogada a portaria, porque é um decreto presidencial. Então não há preconceito algum. Ao contrário, se tem um governo que está olhando para a questão das tecnologias, somos nós. Inclusive discutindo inteligência artificial nas bases nacionais curriculares. Então, primeiro eu gostaria que a senhora tirasse esse vocabulário de preconceito, né? Me permite, bom, a senhora é livre para fazer o que a senhora quiser. Estou dizendo que não existe. Segundo, o que a gente tem, e aí os dados do censo escolar estão claros, que houve um crescimento em ensino à distância no Brasil, né, de forma a que já ultrapassou significativamente o ensino presencial. E não existe nenhuma política, né, nada que garanta de forma clara o funcionamento do ensino à distância. E eu quero deixar muito claro para os seus parlamentares: nós somos a favor do ensino à distância no Brasil. Isso facilita a vida de muito trabalhador, de muito estudante. O que nós queremos é regras claras e dizer à deputada que isso foi discutido com os setores que, inclusive, estavam presentes na assinatura do decreto com o presidente da República. Foram meses de discussão, inclusive teve audiência pública nesta casa, nesta comissão, sobre o assunto. Então, nada foi feito sem dialogar, que é, repito, o estilo do Ministério, o estilo do ministro, né? Ouvindo especialistas, ouvindo experiências internacionais, ouvindo as universidades, ouvindo os professores, ouvindo os estudantes, que são os responsáveis, ou não são os nossos clientes, não são os estudantes. Então, ouvindo os estudantes. É admissível, e eu quero dizer que eu fiz isso mesmo. Quando eu entrei no Ministério, eu suspendi todas as autorizações de enfermagem à distância em novos cursos no Brasil, porque eu não acredito que o povo brasileiro quer ser atendido por um enfermeiro formado 100% à distância nesse país. Eu não acredito nisso. Então, o que nós estamos colocando é regras claras para garantir a qualidade. Nós estamos protegendo a população, garantindo que os polos, deputada, não sejam polo de fachada, não. Tem infraestrutura concreta lá, com laboratório, com professor, com pessoas para garantir o acompanhamento. É isso que nós estamos querendo. Porque essa autonomia que a senhora está dizendo é que se criava os cursos ou os polos sem ter autorização do Ministério. Esse era o problema. Nós temos hoje 15 milhões de vagas ociosas no EAD do Brasil, gente. Só são ocupadas 4 milhões. Tem 15 milhões criadas. Não é por falta de vagas. E lembrar, claro, que aqui tem 2 anos de transição, deputada. São 2 anos para as universidades se adaptarem ao novo decreto e garantir que todo aluno que tiver sido matriculado nas regras atuais tem o direito de concluir o seu curso nas regras que ele foi matriculado. Então, eu quero dizer claramente que retomamos o Comitê Consultivo de Aperfeiçoamento do Processo de Regulação, que tinha sido desativado no governo anterior, retomamos o Conselho,
Fizemos 20 visitas técnicas diversas a essas questões. Houve várias contribuições das entidades representativas do setor, interlocução com os estudantes. Não há a menor possibilidade de haver qualquer desvio de conduta, ou por questões ideológicas, ou por pressões sindicais em relação a isso. Ao contrário, eu não aceito isso. E eu, como governador, todo mundo sabe a minha forma e meu estilo de ser. Esse é o meu comportamento, deputada. Para mim não interessa a cor do partido de ninguém. Diferente do governo passado, que eu era governador e sou testemunho disso, que nunca fui recebido porque era governador no partido de oposição. Ao contrário, eu recebo deputado do PL, recebo deputado de qualquer partido, prefeito, governador, e resolvo os problemas. Porque nós somos representantes da população e do povo. Então não há, repito, eu para receber, deputado, o dinheiro do Ceará, referência à educação. Eu para receber o dinheiro das obras, das escolas do Ceará, eu precisei ir para o STF, entrar com ação, para poder, porque não me pagavam. Então, são estilos diferentes. Quero dizer para a senhora que não há, e estamos totalmente abertos, isso é um decreto, pode ser aperfeiçoado, pode ser melhorado, mas nós garantimos ampla discussão, inclusive com audiência pública nesta casa, nesta comissão, para ouvir depoimentos, sugestões. E ouvimos todas as entidades que são importantes, que ofertam EAD hoje no Brasil. Dialogamos com eles. Recebi até parabéns pelo novo marco, porque nós não tínhamos marco regulatório. Se tem algum questionamento, nós vamos poder corrigir. Ministro. Bom, concluí, presidente. Era só a pergunta dela ou a da Jaziel também? Eu respondi. E outra coisa, se quiser que não tenha dado, a senhora pode consultar o censo escolar. O presidente do INEP está aqui? Porque há uma total diferença da qualidade dos cursos presenciais para os cursos EAD, gente. E eu não estou querendo aqui dizer que a qualidade dos cursos... Eu queria só pedir para a gente respeitar a fala do ministro, como respeitamos as falas, e a gente escutar com clareza também. Para a réplica, deputada Adriana Ventura, por 3 minutos, agregado de 5 minutos do tempo de liderança da minoria. Então, assim, ministro, respeitosamente, eu sei que o senhor, isso é um ato político, o senhor está falando de uma maneira política, porque o senhor é um político, eu entendo. A gente está tentando filtrar. Então, de uma maneira muito objetiva, eu só te perguntei quais foram as evidências e os estudos para gerar uma portaria desta. Bom, primeiro, responder aqui mais uma vez a deputada Adriana, de forma muito respeitosa. Primeiro, reafirmar que não há nenhum preconceito em relação a isso. E a outra demonstração disso, deputada, é que em 2024 o Ministério investiu 300 milhões na Universidade Aberta do Brasil, o dobro que o governo passado está investindo, por considerarmos a importância do acesso aos jovens através da educação à distância. Dizer que coloco totalmente o MEC à sua disposição, tem nota técnica, tem todos os estudos que mostraram no Ministério, a senhora pode ter acesso direto aqui à secretária Marta, que pode sentar com você. Lhe garanto que se tem uma coisa que eu prezo na minha vida é que todas as ações que a gente tem feito no Ministério têm procurado ser feitas através de evidências em relação às ações concretas de resultados que têm alcançado na educação. Não é fácil. O resultado da educação não é imediato, a senhora sabe disso. Isso é um processo. Lembrando que a educação básica brasileira, a responsabilidade são dos municípios e dos estados. Então é preciso ter um regime de colaboração com esses entes federados, e nós reestabelecemos isso com o CONSED, com a UDIME, com os prefeitos, com o governador. Então, em relação... A senhora falou até que nós estamos... o decreto ele fala da pós-graduação. Ele não fala, o decreto é exclusivamente da graduação, ele não trata disso. Então, assim, mas para qualquer questionamento que a senhora tem, o MEC está... Eu particularmente, posso até recebê-la a senhora... A equipe técnica do MEC pode recebê-la para que a gente possa tirar qualquer dúvida em relação, mas lhe garanto que o único intuito e objetivo nosso foi garantir, criar um marco regulatório que não existia e garantir melhor qualidade na oferta desses cursos para
Lembrando que nenhum curso de saúde pode ser mais à distância. E é por isso que nós criamos um modelo semipresencial, permitindo que alguns cursos possam ter parte presencial e parte à distância. No decreto ele diz o que é síncrono, o que é assíncrono, o que é síncrono mediada, o que é que pode ser feito em tempo real, de forma EAD. Então ele define o papel e regula exatamente o que não estava claramente definido. Né? E, claro, repito, é um decreto todo decreto, toda a cela pode sofrer mudanças para melhorar, repito, no processo de diálogo que nós vamos continuar construindo nesse processo. Em relação ao SAEB, primeiro quero dizer ao deputado Jaziel que se tem uma coisa que a gente procura prezar, ele que é do Ceará e conhece, devia ter orgulho do Ceará pelos resultados da educação brasileira, se tem uma coisa que eu prezo é transparência nos dados da educação. Até porque a gente só consegue melhorar se a gente conhecer os números e as realidades. Primeiro, o SAEB foi divulgado, sim. Foi divulgado o ensino fundamental, o 5º ano, o 9º ano, o 3º ano. E foi divulgado esse ano a questão do 2º ano do SAEB, que é o questionamento que vocês estão fazendo. Todos os microdados. Quando nós fomos construir, quando nós assumimos o governo, e aí eu vou respondendo logo aos dois deputados, quando nós assumimos o governo, e isso em decorrência também da pandemia, apenas 36% dos alunos do 2º ano do ensino fundamental no Brasil sabiam ler e escrever ao final do 2º ano. Eu fui convidado pelo presidente Lula, fruto da experiência do Ceará, que virou uma referência no Brasil, exatamente na alfabetização. Conclua, ministro. Primeira coisa... Bom, eu preciso explicar. A primeira coisa que nós fizemos, repito, a responsabilidade da educação básica do município, principalmente a grande maioria dos municípios do ensino fundamental. Então, a construção do regime de colaboração e da construção com esses entes federados é fundamental para qualquer política, senão nenhuma política dá resultado. O Brasil já tentou uma política de alfabetização lá atrás e não deu certo. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi o que é uma criança, padronizar o que é uma criança alfabetizada ao final do 2º ano do ensino fundamental. Porque cada estado tinha suas padronizações. Nós fizemos uma pesquisa nacional com a alfabetizadora, definimos o padrão e convocamos todos os 27 governadores do Brasil, gente, para um pacto nacional, com metas estabelecidas, a partir dos 36%. A avaliação, deputada, que os estados fazem, que nós padronizamos a nacional, é censitária por aluno. Essa aqui do SAEB é amostral. É muito mais real e fidedigna a que é censitária do que a amostragem. E mesmo assim, no decreto que nós criamos o programa, a gente diz que o resultado do decreto 11.556, ele estabelece que deve se considerar as avaliações do SAEB. Qual foi o problema? Na hora que foi feitas as avaliações, que é censitária, repito, por aluno no Brasil, deu um indicador nacional de 56%, e nós definimos os estados. A do SAEB, que é por amostra, e se não me engano foi 20 mil amostras do SAEB nacional, deu uma margem de erro 49,56 mínimo nacional, que pode até ser considerado pelos estatísticos, mas deu uma distorção muito grande nos estados. Foi o que eu pedi. Eu quero que o INEP, os seus técnicos, reavalie se houve algum erro estatístico nessa amostragem. Só isso. E, aliás, convoquei os melhores especialistas que tem com a portaria do MEC. Libera aí, bicho. Só para concluir. Libera aí. Pela portaria... Aperta aí, ministro. Pela portaria 248, convocando especialistas na área de estatística fora do INEP, para dar transparência a isso, para definir, estão concluindo esse estudo, para saber se há alguma falha, se há algum problema, mas, repito, os dados que foram feitos foram validados todos para o INEP, foram dados feitos de forma censitária em relação aos resultados da alfabetização. E lembrando que não é verdade que voltou à pandemia. Não, a pandemia foi 36. Mesmo os dados do SAEB foi 49. Então é isso que eu queria reforçar e dizer que a minha determinação é dar transparência e estabelecer, repito, isso foi pactuado, gente. Inclusive com metas para os governadores até 2030 e os estados e municípios.
né, para que a gente possa garantir isso. Pois espero ter respondido aí a pergunta.